A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2026, aqui pela classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista que tem como tema Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Estamos estudando, os patriarcas, amém? Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 6. Lembrando aos irmãos que as 5 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Patriarcas, amém? Esta lição de número 6 para o dia 10 de maio de 2026, ela tem como tema o nascimento de Isaque, amém? Nós temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 18, no verso 14, que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho, amém? A nossa verdade prática, ela vem dizendo: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade, amém? Aqui, para enfatizar Gênesis 18, 14, nós temos também, Lucas capítulo 1, no verso 37, onde vem dizendo: porque para Deus nada é impossível. Então, se você colocou algo na mão de Deus, se você está orando por um propósito, pode ter certeza que Deus ele te trará a resposta no tempo dele e de acordo com o querer e com a vontade dele. É o Espírito Santo quem nos direciona e nós temos que saber o que? Esperar o tempo do Senhor, amém? Caminhando aqui para a nossa leitura bíblica em classe da nossa aula de hoje, nós estaremos lendo Gênesis capítulo 21, do verso 1 ao verso 7. O verso 1 diz assim, E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Nestes 2 versículos nós já vimos aqui, como tinha dito, como tinha falado, como tinha dito, ou seja, se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. O verso 3 diz assim, e chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. O verso 5 diz assim, E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir rirá comigo. O verso 7 diz assim, Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Volto a frisar aos irmãos, para Deus nada é impossível, amém? Nós temos como objetivos para a lição de hoje 3 objetivos. O primeiro, mostrar que Sara teve de lidar com as consequências de sua impaciência. Vamos voltar a falar disso, na aula passada nós falamos que eles tentaram lhe dar uma ajudinha, entre aspas, a Deus, e olha só, hoje nós vamos voltar a falar dessas consequências também. No segundo objetivo, refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael. E o terceiro objetivo, expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão, hein? Nós temos como parte motivacional, irmãos, para a nossa lição de hoje, que o Senhor pode fazer o extraordinário em nosso favor. E o seu agir, ele é onipotente, ele é o que? Onipresente, ele é o que? Onisciente. O seu agir na nossa vida, ele só pode ser impedido pela nossa própria incredulidade. Olha o que diz Marcos capítulo 9, no verso de número 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Basta que nós tenhamos
fé, que nós tenhamos a crença, que nós cremos, né, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós acabamos de ler aqui que Abraão tinha 100 anos e que Sara já estava também na sua velhice, e Deus lhe proporcionou amamentar, dar de mamar a seus filhos. Amém? Nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra milagre. E milagre, irmãos, não se explica. Se explicar um milagre, deixou de ser milagre. Milagre é o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu já vivi alguns milagres da parte do nosso Deus. Você já tem as suas experiências também para contar dos milagres que Deus já fez na sua vida, né? Milagre nós não explicamos. Um exemplo, né? Quando a medicina diz não tem jeito, nós cremos que para o nosso Deus nada é impossível. Ele vai lá, ele age de acordo com a sua vontade, com o seu querer, realiza o milagre e a pessoa, como eu fui curado, né? A pessoa é curada para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Nós estaremos agora adentrando aqui a nossa parte de introdução da nossa lição de hoje. Nesta lição, nós veremos que o Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Nada e ninguém pode impedir. Já está determinado por Deus. Então, vai se cumprir. Basta que nós tenhamos fé e que nós cremos na palavra. Muitas vezes Deus usa um vaso, Deus usa uma mulher, Deus usa um homem, Deus usa um jovem, uma criança para falar aos nossos corações. Algo que só você e a sua família, talvez só você e a sua esposa estão sabendo, né? Estão colocando diante da presença de Deus, estão em oração naquele propósito, e Deus usa alguém para falar para você: olha, Deus manda te dizer assim, 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 assim e assim. Isso só o Espírito Santo de Deus pode realizar no nosso meio. Isaías 43, verso 13 diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O profeta Isaías, né, nos deixa esta palavra. Nesta lição, nós estaremos estudando 3 tópicos. O primeiro, as consequências da impaciência de Sara. No segundo, Abraão tem que tomar uma atitude. E no terceiro tópico, estaremos estudando aqui Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Hein? Caminhando aqui então para o primeiro subtópico, né, do tópico de número 1, nós temos o nascimento e o nome do filho da promessa. O nascimento, irmãos, de uma criança no lar, né, um casal, é alegria, é riso, é felicidade da parte do nosso Deus. Olha só o que diz o autor da revista. Ó. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Porque teria ele dado esse nome? Foi Deus que mandou ele dar este nome. Foi Deus que escolheu este nome. Lá em Gênesis capítulo 17, no verso de número 19, diz assim, ó: e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Que privilégio, irmãos, o nosso Deus dar o nome a Isaac, falar com Abraão: Abraão, este menino se chamará Isaac. Assim como eu creio que Deus tocou o coração do meu papai, da minha mamãe, do seu papai, da sua mamãe, quando te colocou o teu nome. Já disse aqui em aulas anteriores, tenho muito orgulho em me chamar, este orgulho, entendam os irmãos, em me chamar Edson Araújo, e assim como também você deve, e tenho certeza, se orgulha também do seu nome. Aqui ainda, irmãos, ó, Abraão e Sara, quando eles ficaram sabendo da promessa, eles riram, como nós estudamos na lição passada. E este nome, Isaque, ele significa o quê? Ele significa riso.
E aí talvez aqui, né, até por isso, né, pela alegria que ele trouxe ali no lar, mas também pelo riso de Sara. É importante nós frisarmos aqui que Abraão e Sara, eles não riram de Deus, mas do estado físico deles, como nós já citamos em lição anterior. Abraão já era de uma idade avançada, Sara também, e ainda era estéril, né? Então, nesta situação, eles riram do que? Do estado físico deles, e o estado físico que eles se encontravam, e eles não riram ali de Deus no sentido de zombaria. Eu não creio dessa maneira. Adão era um homem de fé, Sara era uma mulher temente, então eles não riram, não zombaram de Deus, eles zombaram, eles riram da situação deles. Por exemplo, nossa, como eu já avançado em idade, né, os dois ali nesse pensamento, poderemos ter filho, mas volta a frisar, para o nosso Deus nada é impossível, amém? Caminhando para o segundo subtópico, nós temos Ismael, sombra de Isaac. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos. Quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas, o quê? Familiares. Por quê? Porque nós vimos aqui que depois do nascimento de Isaac, o que aconteceu? Ismael começou o quê? A zombar dele. E olha o que diz Gênesis capítulo 21, no verso 9, para enfatizar. E viu Sara que o filho de Agar, ou seja, Ismael, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E isso começou o quê? Entristecer o coração daquela mãe. Não é assim? Quando alguém, né, tem até um ditado que diz, mexa comigo, mas não mexa com meus filhos, né? Então, quando alguém, né, zomba, quando alguém caçoa dos nossos filhos, né, a gente já, aquele instinto paterno, aquele instinto materno, ele já aflora para nós sairmos em defesa. E não foi diferente com Sara, mas ela mesma, nós vamos ver na lição de hoje, criou essa situação, né? Olha só o terceiro tópico. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. Olha o que eu comentei agorinha de pouco. Ela mesma criou. Deus tinha feito a promessa, te darei um filho. E o que ela fez? Entre aspas, quis dar uma ajudinha, como nós estudamos na lição passada, a Deus. E Abraão, né, comentei aos irmãos, será que ele não se lembrava da promessa que Deus tinha feito? Porque ele não consultou a Deus, ele aceitou o plano da esposa e coabitou com Agar, né, e dali nasceu Ismael, né? Então ela mesma, e tem aqui, irmãos, situações, Deus me dá este entendimento, tem situações que nós mesmos criamos, e aí as consequências dessa situação, muitas vezes, né, sem a direção de Deus. Vamos lá, fazemos por conta própria e aí as consequências, elas, com certeza, elas virão. Lógico que a misericórdia de Deus, ela sempre estará conosco para também nos ajudar por estas situações que às vezes nós mesmos criamos contra nós mesmos, né? E olha só então o que diz aqui o resumo deste tópico de número 1, Deus é poderoso e, no tempo certo, ele cumpriu a promessa feita a Abraão, né? Caminhando agora para o tópico de número 2, nós temos Abraão tem que tomar uma atitude. Qual foi a atitude? Vamos estar estudando agora a partir do primeiro subtópico que tem como tema Isaac é desmamado. Aqui, irmãos, a Bíblia não informa quantos anos tinha Isaac, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Vamos lá ler Gênesis 21, no verso de número 8, diz assim, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E eu acho interessante aqui que aparentemente ali estava tudo normal naquele lar, mas nós já acabamos de ver que Sara já havia
Ismael zombando de Isaac, e isso entristecia demais ao seu coração. Então aquela aparente felicidade naquele lar era o que? Era puro engano. E aí Deus me toca o coração, né, em dizer quantas pessoas, quantos casais hoje estão, né, vivendo esta situação, né, vivendo esse desconforto dentro do lar, talvez por uma situação que eles mesmos, como nós acabamos de ver, ou ela, ou o marido, ou a esposa, eles mesmos acabaram criando, né? E eu quero deixar essa palavra aqui, que você que talvez esteja vivendo essa situação, que você se dobre em joelho, se renda a Jesus Cristo, chame a sua esposa, chame o seu marido para orar e fala para ele, fala para ela, vamos apresentar esta causa diante de Deus, e eu tenho certeza que Deus ele há de restaurar a alegria dentro da sua casa, porque muitas vezes nós fazemos festa, né? Mas só Deus e quem está ali dentro das quatro paredes sabe o que está acontecendo. Então fique com esta palavra, peça socorro, refúgio ao nosso Deus, porque Ele é poderoso para resolver qualquer situação, amém? Neste conceito ainda, ó, nós estaremos estudando sobre o segundo subtópico que vai falar a zombaria. Aqui, irmãos, ó, Sara, né? O mal-estar de Sara era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho. Olha lá em Gênesis capítulo 21, do verso 10 ao 11, ó. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, mas ele teve que o quê? Tomar uma atitude muito difícil nessa situação. E tudo por quê? Porque ele também participou do plano que a sua mulher havia executado. E eu creio ali, sem a direção de Deus já havia prometido que ia dar um filho a ela. E olha o terceiro subtópico, ó, a tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante daquela situação. No mínimo dividido e o quê? Machucado. Ismael era filho dele. E aí, irmãos, olha só a situação, ó. Só que nós temos que crer e temos que entender e aprender com esse patriarca. O que? Olha o que veio da parte de Deus. Ó. O Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. Era filho de Abraão, era filho daquele que Deus escolheu para, né, quando chamou lá em Gênesis capítulo 12, farei de ti uma grande nação e através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Era filho, né, de Abraão. E aí, irmãos, ó, no entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Olha que situação que foi consequência daquele ato lá atrás, dele ter também concordado com aquele plano da sua esposa. Temos sempre que estar na direção de Deus. O resumo deste tópico de número 2, onde nós vimos que Abraão tem que tomar esta atitude muito difícil, diz assim, ó, Abraão e Sara estavam sofrendo com as consequências de suas ações impensadas e precisaram tomar uma decisão difícil, amém? Caminhando agora para o terceiro tópico da nossa lição, nós estaremos estudando, ó, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Aqui também nós temos 3 subtópicos. O primeiro, Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou abençoar, não vou desamparar a Agar e a Ismael, ele é descendência sua. Aí Abraão ali já entendeu o quê? Que era necessário que tomar aquela decisão e concordar com a sua esposa. Olha o que diz Gênesis 21, no verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água
e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Imagina, irmãos, pão e um odre de água, não daria para 2 dias naquele deserto tremendo. Então, creio eu que quando ela saiu ali, ela já saiu o quê? Sabendo, né, no seu coração do destino dela e do destino de seu filho. E também não quero aqui isentar Agar da culpa. Por quê? Porque ela também participava, né, e juntamente com seu filho, da zombaria ali a respeito de Isaac e também de Sara, porque quando o anjo aparece para ela, lá na lição anterior nós estudamos isso, quando o anjo aparece para ela e fala: cadê a sua senhora? Aí ela fala: a minha senhora me expulsou. Aí já era a senhora dela, mas quando estava lá, ela não estava respeitando a sua senhora. E olha também as consequências que sobraram para ela também. É que Deus teve misericórdia de toda aquela situação, e nós estaremos vendo agora. Mas olha só a consequência também da atitude, né, de Ismael, de zombar de Isaac e ferir o coração de Sara. Então sempre, irmãos, sempre uma história tem 2 lados, no mínimo. Então aqui a gente está para aprender, né, sobre essas situações e como nós devemos agir, né, sempre em ouvir a voz do Senhor e sempre pedir direção ao nosso Deus em tudo, em todas as decisões que nós temos que tomar. O segundo subtópico ele vem trazendo, Agar e Ismael no deserto de Berseba. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais de 2 dias, como eu comentei aqui aos irmãos. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Ainda aqui, ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto, para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz lá em Gênesis capítulo 21, no verso de número 16, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Irmãos, isso aqui é tremendo. Por quê? Porque o nosso Deus não resiste a um coração quebrantado. Muitas vezes aqui, irmãos, nós na angústia, é no sofrimento, é no nosso choro que Deus mais nos vê, é no nosso interpério, talvez como Agar e Ismael aqui, né? Um pacote de decisões ali sem a direção e a aprovação de Deus, mas Deus observando toda aquela situação, ele ouviu o clamor de Agar. E o terceiro subtópico vai dizer que Deus, ele ouviu o choro daquela criança. Olha só, Deus ouviu a voz de Ismael. O Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. E assim, irmãos, como, né, Deus ouviu a voz daquele menino, ele ouve a minha voz, o meu choro e o teu choro. Ele continua como ele fez no passado, né, atendendo ali, socorrendo os aflitos. Ele continua a fazer isso nos nossos dias de hoje. Chore, clame ao Senhor, fala para Ele a tua angústia, fala para Ele o teu sofrimento, fala para Ele a tua petição, confesse com a tua boca, e Ele é poderoso para mudar este quadro, para mudar esta situação, para te trazer resposta daquilo que está causando angústia, que está causando dor, que está causando talvez
aflição ao seu coração. Assim como ele socorreu, ele ouviu o choro daquela criança e daquela mãe, ele ainda hoje, ele ouve o nosso choro, amém? Olha o que diz Jeremias, capítulo de número 33, no verso de número 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o salmista no Salmo 121, no verso 1, ele diz assim, ó: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Você pode glorificar a Deus por esta palavra, caminhando aqui para o resumo deste tópico de número 3, onde nós aprendemos sobre Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Talvez Deus esteja falando para você aqui neste momento: é necessário você deixar esta situação. Entenda a casa como a tua situação, como o desejo do teu coração. É necessário você sair da onde você está, né, para caminhar dentro do processo de Deus para a sua vida, para alcançar um propósito maior. Fique com esta palavra em nome de Jesus. O resumo diz assim, ó: Agar e Ismael foram despedidos, enfrentaram o deserto, mas Deus ouviu seu clamor e os livrou. Eita glória, hein? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos que nós finalizamos, melhor dizendo, esta lição aqui afirmando que o Deus de Abraão, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele falou para Abraão que ele tornaria Abraão uma grande nação, e assim ele fez, e ele estendeu, né, a descendência de Abraão. Assim ele o fez. De Abraão veio Isaac, Jacó, dos quais descenderam o povo judeu. Então, ó, vimos também que a tentativa de Abraão e Sara de dar uma ajudinha, entre aspas, a Deus, trouxe consequências o quê? Gravíssimas. Então, irmãos, Deus, ele agindo de misericórdia, ele fez o quê? Ele trouxe o refrigério para aquele problema todo. Por quê? Porque é bom, e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e de seu filho Ismael. Que Deus em Cristo Jesus, ele continue falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 7, que terá como tema uma prova de fé, a entrega de Isaac. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus o Pai e que a doce consolação do nosso Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todo o sempre. Você pode dizer um amém?